ser mulher não é fácil. Vocês têm que estar sempre na moda e com aquela maquiagem impecável, não é mesmo, Sabrina? É verdade. Então, a partir de agora, vamos ter uma sequência no programa com Maria Gontijo, que vai ensinar técnicas da automaquiagem. Olá, eu sou Maria Gontijo, sou maquiadora no Salão 248 e hoje vou dar dica para vocês de automaquiagem. Na automaquiagem, a coisa mais importante é a escolha certa da base. E a base, ao contrário do que todo mundo pensa, ao invés de provar nas mãos, a gente prova diretamente no rosto. Por quê? Porque a gente toma sol no rosto, a nossa pele tem tons variados e dessa maneira a gente consegue uma maquiagem mais limpa e mais bonita. Então, primeiro, a gente vai pegar a base e vai utilizar esse pincel, que é o pincel de duas fibras, metade fibra sintética e metade fibra natural, e a gente vai aplicar a base no rosto com esse pincel. Com a ajuda do pincel, eu espalho a base e vou aplicando no rosto com movimentos circulares. Na automaquiagem, a gente pode fazer o uso do corretivo após o uso da base. Por quê? Porque a gente vai saber o local correto que a gente precisa e está faltando o uso do corretivo. Por exemplo, agora eu vou aplicar um pouco de corretivo embaixo dos olhos. Também eu aplico corretivo com o dedo, por quê? Porque eu economizo o produto. Em casa a gente pode utilizar os dedos, não tem problema. E a maquiagem vai ficar mais uniforme. Outro local bacana de passar o corretivo é no nariz. Depois do uso do corretivo, é importante que a gente faça marcações na pele de luz e sombra. Essas marcações vão corrigir algumas imperfeições e vão valorizar algumas partes do nosso rosto. Eu sempre uso um pó compacto um pouco mais escuro para fazer essas marcações de luz e sombra. Então eu vou começar marcando a maçã do rosto, as têmporas e o maxilar. Repare como já dá um outro formato no rosto. O rosto já fica um pouco afinado. A gente vem com uma esponjinha e a gente vai tirando as arestas. Outro lugar que a gente também usa luz e sombra é no nariz, para afinar o nariz. Então a gente pega um outro pincel mais larguinho e passa nas laterais. Na ponta para dar uma levantadinha. Toda vez que a gente coloca sombra, para a sombra aparecer, é necessário que a gente coloque luz. Então nesse momento eu vou fazer o uso do iluminador. A gente pega o iluminador, com o mesmo pincel que a gente aplicou a sombra, a gente vai colocar a luz em cima da marcação de sombra. Um pouco acima, tá vendo? Eu passei a sombra aqui e tô passando luz acima, nas têmporas e no maxilar. No nariz, a dica é passar com os dedos para que fique bem retinho, senão o nariz pode ficar um pouco torto. Então a gente pega o iluminador e passa com o dedo bem retinho. E agora, para fazer os olhos, a gente vai começar usando um primer. O primer, na verdade, ele faz com que a cor da sombra se acentue e que a maquiagem dure um pouco mais. Então, com o dedo, a gente vai aplicar nos olhos. Agora, vamos começar a maquiagem. Primeiro, com um tom de marrom e um pincel de esfumar, a gente vai fazer a sombra do côncavo. Vamos marcar o côncavo. Então, a gente começa com a sombra seca, aplicando na pálpebra móvel, fazendo um movimento circular em formato de U, bem aqui no cantinho. Sempre que a gente fizer um lado, em seguida a gente faz o outro, para que a gente tenha uma simetria nessa sombra. Agora, com uma sombra cinza, a gente vai preencher o restante da pálpebra. A dica dessa hora é a seguinte: com o pincel língua de gato médio, a gente vai molhar o pincel um pouco, tirar o excesso da água e passar na sombra. A sombra molhada, ela fica bem mais forte e bem mais fácil de aplicar. Então a gente vai com o pincel no local onde a gente não aplicou o marrom e vamos espalhando essa sombra. Para que as duas sombras se misturem, a gente vai usar um pincel de esfumar pequeno, que é bem macio, para formar um degradê nos olhos. Então a gente pega o pincel e vai misturando uma com a outra. Agora, com uma sombra preta, a gente vai reforçar a base dos olhos. Agora, de novo, com o pincel de esfumar,
vou tirar essa diferença. Terminada essa parte, vamos para a parte inferior dos olhos. Nessa hora, eu vou usar esse pincel chanfrado que vai me ajudar na posição na hora de marcar a linha d'água. Então esse pincel é excelente para fazer esse trabalho. Eu também vou molhar um pouco e ao invés de lápis, eu vou usar a sombra preta mesmo. Agora com o pincel pequenininho, que eu fiz o preto de cima, eu vou esfumar esse traço que eu fiz com o outro pincel. Eu vou passar o rímel na parte inferior, em pé. Agora, a gente escolhe um tom de blush. A gente já fez a marcação nas laterais, então a gente precisa só colocar um pouquinho de cor. Para essa maquiagem, eu vou usar um batom cor de boca. Sempre com o pincel, começa a aplicação. Uma dica legal é passar um pouco de corretivo com o pincel em volta do lábio. Faz com que o formato da boca fique mais bonito. E a última coisa da maquiagem é o iluminador, que com o mesmo pincel do blush, a gente aplica novamente em cima da maçã. Pronto, uma maquiagem simples e rápida que todo mundo pode fazer em casa. E continue acompanhando nossas dicas de cabelo e maquiagem aqui no programa Qual é a Boa. O nosso telefone é 3248-4898 e nosso Facebook é 248 por extenso.